Boa noite a todos. Me chamo Amanda Rodrigues da Fonseca Bebem. A partir de agora, estarei dissertando a respeito, de uma atividade proposta, uma atividade de rotação por estação para o 5º ano do ensino fundamental. Tudo isso, para a disciplina, então, de metodologias ativas na aprendizagem. Bom, em primeiro lugar, qual que é a proposta aí da atividade? Nós temos uma notícia, o gênero textual notícia, então trabalhado de uma maneira bem simples, um vocabulário bem próximo ao que eles já têm aprendido na disciplina, fazendo algumas interpretações, podendo compreender a mensagem, o que essa notícia quer nos trazer aí de informação. Nesse caso em específico, são algumas crianças que salvam o dia, digamos assim, salvam um pet, que é um cachorro, que estava numa situação de risco aí na rua, e elas conseguiram achar o dono e salvar a vida do animal. Depois que nós fizemos a leitura, então, da notícia, nós tínhamos algumas questões de compreensão textual. Então, a primeira questão, qual o assunto principal da história, para identificar, what's the history about? Quais os personagens principais dessa notícia? O que eles estavam fazendo? Qual a circunstância que foi criada? Qual foi o final, que teria a questão 3? Qual foi o término de fato, que foi um ato de heroísmo? Depois que nós fizemos toda essa análise, nós tínhamos então a primeira estação, no caso, que é a estação 1, que são os adjetivos, depois nós já tínhamos trabalhado essa questão de adjetivos e aí nós retomamos através então dessa notícia. As questões: qual o primeiro adjetivo do texto em relação aos personagens da história? Quais os adjetivos da personagem Emma em específico? Depois, quais os adjetivos relacionados ao personagem Jake? E no final, a notícia traz um adjetivo comum para ambos. E aí eles tinham que compreender e relacionar esse adjetivo. Feito isto, nós tínhamos a estação 2, que são os gráficos, e através da interpretação de populações de cães e gatos em condição de vulnerabilidade. Eles tinham que fazer a leitura para poder interpretar e responder algumas questões. A primeira, qual o animal com maior população em 2018, conforme o gráfico, em segundo lugar, entre os dois, qual tem maior situação de vulnerabilidade? E, em seguida, através de alguns dados fornecidos, montar um gráfico para demonstrar essas informações. A estação número 3, Word Searches and Crossword. Então, nós tínhamos as palavras e palavras cruzadas, também para enriquecer o vocabulário, palavras relacionadas à notícia, relacionadas aí ao mundo animal, ao mundo dos pets, os animais também, os pets. E, por último, a estação 4, que é um riddle, um enigma. Então, eles tinham que fazer a associação de algumas palavras para montar essa frase. Take care of animals is an act of love. Cuidar dos animais é um ato de amor. Bom, essa atividade, de uma maneira geral, e aí nós tínhamos os enigmas através de escanear os códigos, essa atividade, no geral, ela veio para enriquecer, de uma forma... de uma prática diferenciada, que é como as metodologias ativas preenchem lacunas, trazem ludicidade, trazem essa desenvoltura, esse interesse dos alunos. Então, isso é muito válido e muito enriquecedor. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade e desejo uma ótima noite a todos.